Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O assunto hoje é as portas envidraçadas mais eficientes do mercado. Meu nome é Gabriel Batista e eu faço parte do setor vidreiro. O próximo sistema que a gente vai falar é o sistema com dobradiças laterais. Então, por exemplo, já te mostrei aqui em outras ocasiões, né? Olha só. Essa ferragem, a 1131, que pode ser utilizado para portas medianas, portas estreitas, portas de móveis, por exemplo. Pode ser utilizado também, que é a mesma ferragem da Maxiar. Tá, isso aqui é o modelo vidro a vidro. E você pode utilizar também a 1132, que é para o modelo vidro alvenaria, mas assim, para portas medianas, portas mais estreitas, portas de móveis, por exemplo. Agora, geralmente para portas mais robustas, o que a gente utiliza é a 1116. E olha só, olha essa 1116 da linha Chrome, olha só. Então aquele mesmo sistema, ó, capinha, dobradiça, olha aqui, olha o design da ferragem. Então olha o encaixe perfeito. Meu, essa ferragem é muito linda, muito bonita, mas eu vou tirar aqui a capinha para a gente poder manusear melhor. Então, nesse sistema, normalmente o sistema com dobradiças laterais, a abertura é de 95%. Então é uma ótima abertura. É muito fácil a instalação, muito fácil, mas muito rápido, muito prático, tranquilo e calmo. E é muito indicado, esse sistema de dobradiças laterais é muito indicado, por exemplo, para portas de banheiro. Não exatamente essa ferragem, porque além dessa ferragem você pode utilizar ainda a 1115 e a 1114. A 1115 é aquela que é para box, né? Normalmente não tem aquele dispositivo de subir e descer, então ela não fecha automaticamente. E a 1114 já tem esse dispositivo, mas é mais utilizado para sistema de box, de banheiro mesmo, né? Automático ali a porta. A dobradiça lateral, seja na 1132, na 1114, na 1115 ou na 1116, ela tem uma vantagem perante a pivô, que ela não precisa do piso para poder trabalhar. Então, por exemplo, nesse caso que eu te falei, vamos supor que você chegou numa obra e existe uma rampa ali, uma rampa bem saliente, uma rampa de, sei lá, está dando ali uns 5 centímetros, por exemplo. Então, o pivô, ele não consegue vencer esse sistema. Então, puxa, eu já vi instalações assim que o cara coloca um calço no pivô para ele poder levantar o pivô para quando a porta abrir, ela não pegar lá na rampa, lá em cima. Nesse sistema aqui, não precisa. O que você pode fazer? Se o cliente autorizar, você pode fazer a porta, então, faltando, né, vamos dizer assim, com a porta curta, vamos dizer assim, para que quando ela abrir, ela não pegue na rampa lá em cima e não fica com esse efeito estético horrível que é ter que calçar, no caso, o pivô. Ideal também, esse tipo de dobradiça lateral, né, qualquer uma das 4, é também a questão de banheiros públicos. Tem que ficar aquele espaço embaixo ali, até para limpeza. Existem alguns benefícios que podem ser agregados antes da têmpera, vamos dizer assim, que é, por exemplo, a questão da serigrafia. Você pode inserir puxadores de todos os tipos, inclusive pode colocar puxador, fechadura tradicional, ou então você pode também utilizar esse sistema de maçaneta. Geralmente para portas de banheiro você usa aquele trinco, hoje já tem aqueles trincos escrito aberto e fechado, ocupado e sei lá. Já tem um trinquinho também que é bem interessante. E hoje até nós já temos algumas empresas fabricando dobradiças laterais com molas internas. E aquelas melhorias que você pode fazer depois de até mesmo de temperado, né? Você pode, por exemplo, pintar frio, você pode acidar, você pode jatear artisticamente, você pode fazer uma impressão digital. Então, vários outros beneficiamentos que você pode fazer lá na Color Vidros, que é bem interessante para mudar um pouco, né? Para você, às vezes, uma tinta que você joga, dizer assim, né?
uma cor que você joga na porta, você já muda totalmente, você já valoriza muito mais aquela porta do que somente, por exemplo, um vidro incolor. Porém, as portas com dobradiças laterais têm algumas atenções e algumas observações. Ela também ocupa o espaço de giro interno, assim como a pivotante, né? Então, se ela tem 900 milímetros, ela vai ter um raio ali de 900 milímetros e vai ocupar, então, os 900 milímetros de trajeto. Ali você não pode colocar mais nada. E o que é um pouco limitador nesse tipo de porta é que as portas não podem ser muito largas. Antigamente, existia até um conceito de nunca se utilizar duas dobradiças dessas juntas. Sempre era uma dobradiça, uma outra dobradiça mais robusta, que não me lembro o código agora, com um pivô, que era justamente numa época onde era muito tradicional se utilizar aquelas portas em arcos. Então, como não tinha como instalar o pivô na parte superior, porque era um arco, então se utilizava uma dobradiça, né, lateral na parede e uma pivô embaixo, para que deixasse justamente o peso descarregado embaixo. Mas hoje a gente já consegue, hoje devido à evolução das ferragens, você já consegue fazer as portas com duas dobradiças laterais, desde que respeitando o limite de peso de carga máxima da dobradiça. Aí o que você tem que fazer? Você tem que consultar o catálogo do fornecedor e verificar quanto que a sua dobradiça suporta. Lembrando que a norma de ferragem ela já está saindo. Então, assim, na própria norma de ferragem já vai ter lá uma especificação. Então, não vai ficar à mercê, por exemplo, do fabricante como é hoje. A própria norma de ferragem vai falar, ó, a 1116 suporta uma porta de tantos milímetros, com tanto de largura por tanto de altura. Na própria norma já vai sair essa especificação, então assim, vai melhorar e muito a nossa vida. A gente não vai ficar mais dependendo do fornecedor. Então, um erro muito comum que acontece nesse tipo de dobradiça é a não consideração do substrato. O que é o substrato? O substrato é onde vai ser fixada a dobradiça, onde vai ser fixado o dispositivo. Então, esse substrato ele pode ser alvenaria, tijolo, tijolo baiano, tijolo concreto, pode ser ferro, pode ser aço, pode ser gesso, pode ser madeira. Então, muitas vezes, quando não se considera esse substrato, por exemplo, você vai lá, vai fazer uma fixação numa parede que é de gesso, por exemplo. Então, muitas vezes não tem a sustentação, como a força de arrancamento é muito grande, essa porta pode vir arrancar, principalmente as buchas da dobradiça superior. Então, é importante que se considere também, além da limitação da dobradiça, a limitação da alvenaria. E aí, para isso, eu te mostrei também aqui na aula de box sobre o kit box certo. Só que o kit box certo ele é praticamente idêntico ao kit da porta certa, que é justamente para poder vencer essa questão de deixar o peso somente na parede e evitar a força de arrancamento, porque assim como a pivotante, ele transfere também, acaba sendo uma porta com dobradiças laterais, mas consegue transferir toda a carga para o piso. Então assim, o kit certo resolve esse problema dessa questão de arrancamento, se esse for o caso, né? Só que também tem a sua limitação. O kit certo ele pode ser instalado até uma porta com largura máxima de 1 metro. Um outro ponto a ser observado nesses tipos de portas com dobradiças laterais é a questão da vedação. A porta pivotante ela é bem difícil de vedar embaixo porque você tem um pivô que faz com que a grande maioria da porta fique internamente e uma minoria externa. Então ela tem ali um ponto de giro que não dá para você colocar uma cantoneira, até porque você vai ter uma saliência para tropeçar, coisa e tal. Já na porta com dobradiças laterais, é muito comum você ver ali desníveis de soleira. Então você consegue colocar, né, aquela soleira uma mais alta que a outra, 2 centímetros mais alta que a outra, e aí por a porta ter uma abertura uniforme somente para um lado, por exemplo, então você, sei lá, vai fazer essa porta abrir para fora, vamos dizer assim. Aí você consegue fazer uma vedação legal. Então ela vai ficar com esse formato aqui, vai fazer uma vedação bem interessante na própria soleira. Então agora a gente vai falar um pouco sobre portas deslizantes. O que é interessante das portas deslizantes é que tem vários modelos de portas deslizantes. Então se a gente pega aquele modelo mais tradicional, aquele modelo engenharia da L, por exemplo, que você utiliza ou uma fixa e uma correndo, ou 2 fixas e 2 correndo, você tem uma média de abertura de 45%. Tem também um outro sistema, que é um sistema que vem vindo aí mais novo no mercado, que é um sistema que utiliza geralmente uma peça fixa e 2 correndo atrás dessa peça fixa, ou 2 peças fixas e as duas, né, no caso 4 peças, 2 para cá, 2 para lá, correndo e escondendo atrás dessa peça fixa. Normalmente esse sistema costuma dar aí 60% a 65% de abertura. E tem um outro sistema que ele é bem antigo,
mas parece que ele ficava mais pro lado do sul, Paraná, Curitiba, aquela região ali. Eu trabalhei com esse sistema há muito tempo atrás. É um sistema que na época era muito revolucionário, só que eu acho que ficou para aquele lado lá. Assim. E agora começou a vir mais pro eixo aqui, Rio-São Paulo, Minas, que é o sistema que a gente chama de sistema Itaú. Então todos os sistemas tradicionais, eles têm, né, o sistema suspenso por roldanas superiores. Sempre o trilho fica para cima. Esse sistema Itaú, o que é interessante dele é o seguinte, que ele fica com as roldanas para baixo. Então ele não sobrecarrega o trilho, que normalmente sofre aquela força de arrancamento também. E na verdade, toda a carga é descarregada no piso, e em cima, inverte, fica só uma guia. Esse sistema, ele costuma dar até 80%, 70% dependendo da largura do vão, porque você pode colocar ali quantas peças você quiser. Você vai colocando uma do lado da outra ali e vai enchendo de peça. Então assim, nós temos várias alternativas para sistemas deslizantes. Outra vantagem também é que o sistema deslizante também, independente do sistema que você vai utilizar, se é o sistema tradicional, kit engenharia, por exemplo, da L, sistema Itaú, Stanley, que a gente falou, você pode personalizar com puxadores e com outros itens. Esses vãos, eles podem proporcionar alguns beneficiamentos. Por exemplo, antigamente não era muito comum se utilizar puxadores. No caso, a própria fechadura apropriada para esse sistema já vem com um puxador, né? Com um puxador embutido. A grande questão é que, como eu falei, às vezes as pessoas utilizam o puxador como efeito estético e efeito de imponência. Porque às vezes o cliente olha e fala assim, mas não está faltando alguma coisa? Parece que está faltando alguma coisa. Então, tornou-se o hábito de também inserir nesse tipo de porta puxadores robustos e que chamem a atenção. Outro detalhe também que é bem legal, principalmente nas portas onde você tem várias folhas, é um dispositivo que é chamado de mão de amigo ou mão amigo. Então você vai fechando uma porta apenas e ela já vai fechando todas as portas. Uma porta vai se enganchando na outra, né, vai encaixando na outra que vai puxando, e assim acontece também no momento da abertura. Então esses são alguns melhoramentos que, de uns tempos para cá, tem ficado muito interessante, até porque o sistema de mão de amigo é um sistema aparente, né? Os mais tradicionais são aparentes. Hoje você já tem dispositivos que tem mão de amigo embutida, então você não vê a mão de amigo, não é algo que você perceba, mas ela está ali como realmente para te ajudar a abrir e fechar as portas de uma única vez. Uma grande vantagem desses sistemas deslizantes é que além de você poder inserir várias portas deslizantes correndo, ou o sistema tradicional mesmo, a grande questão é que não ocupa aquele espaço interno. Então você tem ali uma fixa, né? E aí todas essas peças escondem atrás dessa fixa. Então internamente você não ocupa muito espaço, você pode colocar um vaso, de repente, ali onde fica aquela peça fixa, você coloca qualquer outro elemento ali e pronto. Então não faz aquele momento de giro ali nem para dentro, nem para fora, como eu falei no início. Além da mão de amigo, do puxador que eu te falei, existem também alguns beneficiamentos que podem ser inseridos antes e depois, como por exemplo, outras fechaduras. Existem hoje um sistema de fechadura que é bem interessante dentro da porta de correr. Você tem vários trincos, né? Porque às vezes você não pode depender só da mão de amigo para travar o seu sistema. Algumas mãos de amigo são feitas de materiais mais frágeis, então assim, você não pode depender só daquilo, então você pode utilizar outros dispositivos para travar, dispositivos até que fechaduras, por exemplo, até de pressão que você pode colocar depois da porta instalada, caso você ache que ficou inseguro, caso você ache que não ficou legal. Mas o ideal é você pensar tudo isso no projeto para que você não tenha que ficar adaptando coisas depois na sua porta. Outra questão também que dá para você fazer é a questão da serigrafia. Você pode colorir o seu vidro, ou então você pode colorir o seu vidro com tintas aí, com sistemas a frio, por exemplo. O sistema da Color Vidros, que faz um sistema bem legal, que é a frio, porque a gente sabe que hoje no Brasil, infelizmente, a pessoa fala, nós temos várias cores, isso no sistema quente. Várias cores, mas quando você chega lá, o cara tem 6, 7 cores só. Você vai numa beneficiadora, ele tem 6 cores, não passa disso. É muito difícil você chegar numa beneficiadora que ofereça uma serigrafia que te ofereça mais de 10 cores. Então, por exemplo, a frio, por exemplo, no sistema da Color Vidros, você tem mais de 10 mil cores. Olha a diferença. De 10 para 10 mil é muita cor. Sem contar que eles têm aquele aparelhinho
que eles conseguem fotografar a cor, de repente, de alguma coisa que você tem, de repente, do seu piso, da sua parede, e consegue construir uma tinta com a tonalidade exata daquilo que você já tem. Então, de repente, se você precisa fazer uma área continuada, para que aquela porta não seja uma quebra ali, uma quebra de design, por exemplo, você tem lá sua parede couve-flor, se elas têm essa cor, vamos supor. Eu pintei uma parede de couve-flor, você vai colocar uma porta, quem quer fazer um vidro couve-flor para você? Não tem, você vai ter que pintar. Aí a Color Vidros vai lá, capta realmente aquela cor e manda fazer e faz uma tinta e pinta a sua porta exatamente daquela cor. Então isso aí é impressionante. Olha o quanto de benefício que a gente pode agregar às nossas portas e aos nossos sistemas. Bom, uma outra questão também da porta, das portas deslizantes, é a questão do piso. Então lá, você tem normalmente, nos sistemas mais tradicionais, sem ser o sistema Itaú, porque o sistema Itaú não tem jeito, você tem que colocar o trilho embaixo mesmo, e aí você tem que embutir esse trilho para não ter problema. Nos sistemas mais tradicionais, você pode ter a opção de embutir o trilho para que ninguém tropece, mas que você ainda tenha o trilho ali, ou então você pode interromper o trilho, você pode colocar o trilho só mesmo como uma guia, estruturando ali a peça fixa e só um pedacinho avançando para poder estruturar ali, para poder direcionar a porta, e pode interromper, desde que o ambiente permita isso. Então você tem que ver o quê? Poxa, vai ter chuva de vento, vamos supor que você interrompeu o trilho, será que vai passar água por baixo? É muito comum isso, tá? O cara fala, não, pode fazer interrompido, aí depois começa a entrar água por baixo. E aí o cliente fala, tá entrando água por baixo. Então você vê várias soluções técnicas para poder resolver isso aí, porque não se pensou nisso anteriormente. É o seguinte, se você chega na obra do seu cliente com isso já pronto, você fala, cliente, é assim que vai ficar. Ou então até mesmo quando você vai mostrar para ele a proposta, você fala, é assim que vai ficar, legal. Quando você instala, daí o cara fala, deu problema, você vai com outro dispositivo, o cara sabe que aquilo ali não estava no projeto. Então muitas vezes já cria uma barreira, o cara fala, isso eu não quero, isso aí. Se você já chega com isso no projeto, o cara fala, não, isso aí é normal mesmo, faz parte do projeto, já foi pensado nisso aí, então não é gambiarra, mesmo que seja. Mas quando você faz isso depois, aí fica uma cara de gambiarra lascada. Um outro benefício que as portas deslizantes pode te entregar com mais eficiência, é a questão da automatização. Então, algum tempo atrás, as portas automáticas eram muito caras. Mas até naquela época, se você for analisar hoje, as portas não eram tão caras assim. Só que a gente não conversava muito sobre aquela palavrinha que eu te falei, que é o custo-benefício. Hoje, já existe uma tendência, uma preocupação, que o pessoal fala dos arquitetos verdes, das construções verdes. Então são construções pensadas na eficiência. Então muitas vezes o cara investe um dinheiro a mais, sei lá, ele fazendo uma casa tradicional, ele faria essa casa por 100 mil, por exemplo. Ou a edificação por 100 mil, um exemplo. E aí, para ele fazer uma edificação verde, ou uma edificação ecológica, uma edificação sustentável, ele gasta 130 mil. Então, poxa, ele vai ter ali um gasto a mais de 30 mil reais. Só que a grande questão é, em quanto tempo esses 30 mil serão pagos? Com a eficiência dos dispositivos, daquilo que ele colocou como benefício. E depois, sei lá, se aquela edificação ela tem uma vida útil de 30 anos, por exemplo, e se aquele investimento ele se paga em 5 anos, isso quer dizer que depois ele vai ter 25 anos de economia, ou de lucro, por exemplo. Mas se a gente for olhar o benefício da porta automática, por exemplo, se você vai instalar ela num comércio, você tem que ter uma pessoa, ou você tem que ter uma pessoa ali para poder ficar abrindo e fechando a porta, ou você tem que ter uma mola, mas a grande questão da automatização é também a questão da higiene. Já foi constatado que um dos maiores pontos de contaminação são os puxadores de porta, corrimãos e etc e tal. Então, muitas vezes a pessoa não quer colocar a mão na porta. Então a porta já se abre automaticamente. Então a pessoa não precisa ter contato com nada e não tem contaminação. Outra questão também que a gente tem que levar muito em consideração é a questão dos deficientes, a questão da acessibilidade. Então assim, esse dia eu estava conversando com o Alexandre, ele até deu uma entrevista pra gente na rádio, o Alexandre é da Edley, e ele estava falando assim, pô Gabriel, eu não tinha pensado nisso, ele falou assim, tem a questão do constrangimento muitas vezes do deficiente, porque por exemplo,
Para uma pessoa comum, uma pessoa que não tem a deficiência, você chega, você coloca uma porta com mola, você empurra a porta, beleza. Mas e uma pessoa que tem deficiência? Olha o constrangimento, de repente a pessoa está de muleta, com 2 muletas, por exemplo. Então, quando você tem uma porta automatizada, você não causa o constrangimento, porque o cara chegou ali próximo, estando ele numa cadeira, estando ele numa muleta, ou do jeito que ele foi, ele, a fotocélula vê ali a presença dele, sente a presença dele, e abre tranquilamente, e não tem um constrangimento de nem ninguém ter que abrir a porta para ele, ou ele ter que ficar ali, se desdobrando para poder abrir a porta. Então, tem todas essas questões que no fundo são custo-benefício, que você depois oferece isso para o seu cliente. E aí você tem que colocar na ponta do lápis e vender isso para o seu cliente. Cliente, olha só, você tendo uma porta automática na frente, isso já é questão de status, já vai valorizar o seu prédio. O imóvel vai ser valorizado. As pessoas que vão até o seu prédio já vão se sentir mais selecionadas. Então tem toda essa questão do custo-benefício, mas depois a gente entra nessa parte aí mais a fundo. Mas a grande questão, por exemplo, se você tiver algum detalhe, algum projeto, alguma coisa com portas automatizadas, com automatização de portas, fala com o Alexandre da Edrey. Ele com certeza vai te solucionar esse problema, vai te entregar a melhor solução e o melhor custo-benefício. Um erro muito comum em portas deslizantes é não considerar as roldanas. Como assim, Gabriel? Então, assim, às vezes você vai fazer a instalação de uma porta, você vai fazer a medição, o projeto de uma porta. E você dimensiona uma porta gigantesca e coloca 2 roldaninhas ali nas laterais. Então, muitas vezes, as roldanas não suportam o peso daquela porta. Então, existe essa questão muito constante de, às vezes, depois que a porta está pronta, você fala, vai ter que colocar uma roldana reforçada. E aí você não pensou naquilo, então você tem problemas com isso. A outra questão também é a questão do puxador. Eu falei que colocar puxador é legal, coisa e tal, só que a presença de um puxador na porta de correr, ela também diminui o espaço de abertura. Poxa, se você tem uma porta enorme de 6 metros, de 4 metros, beleza, não vai fazer diferença. Mas se você tem uma porta, por exemplo, de 2 metros e você coloca um puxador, isso você já vai perder essa parte aqui da fechadura, que é do transpasso normal, já vai perder uns 10 centímetros e mais aí uns 10, 15 centímetros também do puxador. Olha só, uma porta de 2 metros vai ter uma abertura de 80, 80 e poucos. Então, isso é muito importante, considerar que o puxador faz perder a abertura, ele limita mais a abertura. Em caso de portas embutidas, com trilho embutido, uma grande questão também que assola os vidraceiros é a questão do dreno. Muitas vezes o cara tem um piso plano, e aí o cara fala, beleza, embute. Aí o cara vai lá e embute e não pensa. Aí quando chove aquilo começa a transbordar. E pior, às vezes começa a transbordar, que é uma situação ruim, e muitas vezes começa a infiltrar no piso do cara. E isso é o problema, porque aí o cara não vê. Então quando o cara vê, o piso está soltando todo o piso por baixo. Por quê? Porque aquela água está entrando e está infiltrando por baixo do piso, às vezes entra por baixo da cerâmica e muitas vezes entra por baixo mesmo do contrapiso. Então isso é um problema. Então tem que se pensar como isso será drenado. Bom, eu falei para você lá no início, que existem aí 3 tipos praticamente de sistemas deslizantes, Sistema tradicional, kit engenharia, sistema ali 2 folhas de correr e uma fixa, e o sistema tipo Itaú ou Stanley ou similares. Mas existe também um sistema deslizante mais voltado para fechamento de pia, inclusive esse é o nome, kit pia, mais para guarda-roupas, closets e até vitrines, que é o kit pia da Alclean. Então já é um sistema bem diferente, é um sistema mais leve, mais clean, onde você também não fica com aquelas roldanas aparentes e o sistema também ele é muito delicado. Então por isso que é mais indicado para móveis, por exemplo. Principalmente se tratando de pias. Então você tem ali, se você fizer o sistema tradicional, você vai ter que ter uma fixa. Então você vai ter que colocar todas as coisas por um lado só. Ah não, Gabriel, mas eu quero usar a minha pia inteira. Então você tem que ter um sistema deslizante que seja opcional, Hora você pode abrir essa, hora você pode abrir essa. Isso é o diferencial do kit pia. Coisa que você só conseguiria fazer ou com um sistema muito robusto, que tem um trilho dessa altura, ou com um sistema Stanley que fique com as roldanas aparentes. Então, para esse caso mais delicado, mais clean, o ideal é você utilizar o kit pia, até porque as roldanas ficam embutidas, fica dentro do trilho, é bem delicado, é bem clean. Agora, o próximo sistema é a porta sanfonada, porta pantográfica ou porta articulada, tem vários nomes. Mas eu prefiro chamar de porta sanfonada, que é um sistema que a gente pode entender melhor. O grande benefício das portas sanfonadas é que te dá uma abertura ampla, 90%, 95%,
Lembre-se que todos os sistemas que te dão uma abertura ampla, geralmente eles ocupam um espaço interno, que é o sistema, por exemplo, dobradiça lateral, pivô, ele sempre te dá uma abertura ampla, mas ele tem um espaço de giro. No caso da sanfonada, esse espaço de giro, essa necessidade do giro é bem reduzido. Então você tem, sei lá, uma porta de 1 metro, por exemplo, 1,20 m, teriam duas folhas de 60, ele vai ocupar 60, mas assim, ele não vai ter esse espaço de 60 totalmente, ele vai vir fechando. Então assim, o espaço de giro dele vai cair para uns 40, o espaço daqui ele vai ficar aberto vai ser 60, mas o espaço de giro vai ser 40, 30, porque ele vem articulando. A grande questão do sistema sanfonado, ele dá para se fazer várias personalizações, só que ele é bem limitado quanto à questão da possibilidade de aberturas, principalmente porque assim, existem sistemas sanfonados, né, os mais tradicionais, que são 2 folhas só, correndo sempre para o mesmo lado, e tem sistemas sanfonados que você coloca 10 folhas de um lado só. A desvantagem desse sistema sanfonado quando você utiliza muitas folhas para um lado só, é que você carrega muito o sistema esteticamente, ele fica muito cheio de apetrecho, fica muito cheio de dobradiça, e roldana, e trinco, trava, coisa e tal. Então, é um sistema que tem uma certa limitação. Por exemplo, nos sistemas mais antigos, era muito comum aquilo ficar balançando muito. E tem também um detalhe assim, no momento do projeto. Existem alguns sistemas que não eram sistemas de kits, não eram sistemas desenvolvidos por uma mesma empresa, eram adaptações, você comprava o trilho no lugar, a dobradiça no outro lugar e tal. Era muito difícil você acertar ali, né, a dobradiça com o eixo da roldana, porque é um sistema híbrido. Então é um sistema que desliza e pivota, né? Ele desliza, pode pivotar e às vezes ele desliza e tem a dobradiça lateral. Então, hoje nós já temos no mercado sistemas mais padronizados, sistemas que uma empresa só faz, uma empresa te entrega tudo, que é, por exemplo, porta flex. Eu já te mostrei aqui o box, mas a porta é praticamente o mesmo sistema, o mesmo design, a mesma facilidade, a mesma praticidade, só que tem alguma limitação, né? Ele tem uma abertura de, no máximo, um vão de 1,20 m. Se você tiver um vão até de 1,20 m, ou, por exemplo, você tem um vão de 2,40 m, aí você pode usar o flex, porque você pode, por exemplo, colocar 2 folhas para um lado, 2 folhas para o outro. Aí é legal, porque daí você vai ter um vão, ó, 2,40 m, uma abertura de 90%, e aí tranquilo. Mas se passou muito dessa, por exemplo, se você tiver um vão de 3 metros, aí você já não pode utilizar o flex, aí você tem que utilizar os sistemas tradicionais, e aí já começa aquela carregadeira, você tem que utilizar mais peças, mais dobradiças, você acaba ganhando em questão de eficiência, mas você perde muito em questão estrutural. Se você quiser estruturar, travar isso, você tem que utilizar muitas ferragens. E também na questão estética, para você utilizar muitas ferragens, você perde muito na questão estética. Então assim, você coloca um vidro, mas o vidro fica tão cheio de ferragens que acaba nem parecendo vidro, fica aquele negócio mais chamativo ainda que o comum. Você tem outros sistemas que são um pouco mais eficientes e não carrega tanto esteticamente o vão do cliente. Então vamos para um sistema que é conhecido, né, por muitos como kit sacada, ou então como cortina de vidro, né, como o sistema europeu, mas é o nosso famoso kit sacada, que eu já te mostrei aqui numa aula passada. Esse sistema ele dá para ser utilizado em portas, mas assim, ele é maravilhoso, somente em portas internas, portas, por exemplo, divisórias de escritório, só que ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a vantagem que ele tem é que ele tem uma abertura muito boa e ele não ocupa nada praticamente de espaço interno, porque vamos supor, quando você tem um sistema sanfonado, ele vem abrindo, né? Ele vem abrindo e encosta. Já o sistema articulado não, ele vem, quando ele chega lá na saída ele vira. Então assim, ele só vai ocupar mesmo o espaço de diâmetro ali, que é a largura da peça, normalmente são pequenas, 50 centímetros, e mais os que já estão estacionados. Então assim, é muito pouco, né? É quase nada. Uma vantagem também desse sistema é que ele não tem ali, mesmo ele tendo uma vedação muito boa, ele não utiliza perfis verticais, que é aquilo que dá aquela sensação de grade. Então esse sistema ele é muito utilizado, por exemplo, em divisórias de escritório, justamente por esse motivo, porque você tem uma barreira ali física, mas você não tem uma barreira visual, você tem muitas vezes uma barreira sonora,
onde um não escuta a reunião do outro, quando é necessário, quando é uma reunião restrita. Você está vendo o que está acontecendo, está todo mundo te vendo, mas ninguém está te ouvindo. E alguns cuidados que você tem que ter é, por exemplo, bom, se a gente for utilizar como porta, normalmente vai ter que embutir esse trilho. Aí você vai embutir o trilho ou vai ter degrau? Ah, não, eu vou embutir. Beleza. Como que você vai escoar água? Como que você vai instalar isso? Tem todo um sistema que te permite ali várias personalizações, mas são aquelas perguntinhas que você tem que fazer. Então vamos lá. Primeiro, o trilho. Você tem que embutir. Como que você vai embutir? Como que você vai drenar essa água? Por exemplo, garagens. Garagem você, beleza, embutiu, legal. Só que mesmo assim, às vezes o espaço, né, a roda redonda, e aí a roda começa a dar umas batidinhas ali no trilho. Então você tem que se preocupar com isso. Normalmente o trilho tem que ficar um pouquinho acima do piso. Então tem muitas questões de tropeçar. Às vezes você pode tropeçar, ou então esse tropeço nem é muito significativo, mas pode vir amassando o trilho. Esse trilho é muito justo. Se amassou um pouquinho, a rodando a trava. Outra questão, higienizar. Como que você vai higienizar? Você tem que orientar o seu cliente que ele vai ter que sempre estar higienizando. E dependendo da área, se for uma área que pega muita poeira, de repente sei lá, um terreno onde tem muita fuligem, de pó mesmo. Então assim, você vai ter que orientar o seu cliente a estar higienizando aquilo ali dia sim, dia não, ou até uma vez por dia. Então o sistema de kit sacada, ele atende bem essa questão do embutimento, né, sendo utilizado como porta, porém ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, isso não é só da porta, mas é do sistema como um todo. A grande questão é a transição, por exemplo, né, um dos grandes, entre aspas, problemas que acontecem principalmente com pessoas inexperientes, pessoas que não sabem trabalhar afinco com esse sistema, é a questão da queda na hora da transição, porque a gente sabe que esse sistema é um sistema híbrido, que tem dois sistemas em um, que é o sistema deslizante e depois pivotante. Então quando ele passa de deslizante para pivotante, ele tem uma transição, e se não for muito bem feita, muito bem projetada, essa transição acaba dando uma queda onde causa desconforto. Essa é uma questão. A outra questão é também a questão dos ângulos, que se o profissional não estiver bem treinado, não estiver bem instruído, ele apanha um pouco para fazer, e principalmente tanto na hora de cortar o ângulo, quanto na hora de dar folga. E um dos problemas que acontecem muito é, por exemplo, ângulo invertido, corte de ângulo errado e perda de material. Um detalhe que acontece muito é pela falta de conhecimento do sistema e aí se utilizar um silicone inadequado. Então hoje a Alpatecno ela oferece várias soluções para todos os tipos de colagem e também para kit sacada. Então é muito importante que você saiba colar e não só utilizar o silicone certo, mas tem que saber conhecer o processo de colagem. Por exemplo, hoje a gente vê aí vidros descolando e o pessoal fala, é o silicone que é ruim. Mas será? Eu já vi vários profissionais experientes tendo critérios e até procedimentos de colagens muito errados. Então é importante que você não só trabalhe com um bom produto, mas também que você seja bom. E você só vai ser bom se você tiver informações, se você estudar sobre aquele assunto, se você se aperfeiçoar sobre aquele assunto. Então o sistema de envidraçamento entre sacada ou kit sacada, ele consegue atender o sistema de portas deslizantes. Porém, ele tem dois probleminhas básicos, que é a questão da transição, que eu te falei, que é quando ele sai de deslizante para pivotante, e também a questão do trilho inferior. E aqui a gente está com o sistema SGI também da Alclin. Então a Alclin fabrica os dois sistemas. Ela fabrica o sistema de kit sacada, mais para a questão de sacadas mesmo, questão de janelas e coisa e tal, e desenvolveu o SGI, que é o sistema sem guia inferior. Então já é um sistema que ele não tem o guia inferior. O que é legal nesse sistema é que ele é muito parecido com o kit sacada. O que difere? Que ele não tem o trilho inferior. Então esse que você está vendo aqui é o trilho superior. O leito também é bem diferente. Olha só para você ver o leito. Ele é bem diferenciado, né? Olha só onde encaixa as roldanas. Esse aqui é o leito superior, o leito inferior, que é bem robusto, porque ele não tem o trilho inferior. Bom, por ele não ter o trilho inferior, ele também só vem com um U de regulagem, que no caso é o U que vai em cima, certo? Vem com a capa,
Legal, isso que você já conhece. Agora, o grande diferencial são dois. Primeiro, ele não tem a questão da transição, porque na saída das portas é colocado um sistema, a continuação do trilho para justamente acompanhar a saída dessas portas. Então ele não sai fora do trilho como acontece no kit sacada. Ele continua em cima, né? Ele continua fixado, preso no trilho superior até que ele estacione. E isso, né, precisa de um material robusto para você poder fazer lá a mão francesa lá em cima e justamente o caminho que ele vai percorrer. Então você utiliza aí essas peças bem robustas. E um dos segredos desse sistema, então ele já vem com a barra Oscara para você suspender, vem com todo o sistema lá de fixação superior. O grande segredo desse sistema é justamente esse. Aí você pode falar assim, ah, Gabriel, mas poxa, não tem trilho inferior, não fica balançando? Não, porque dentro de cada módulo, né, dentro de cada peça de vidro, vamos supor, você vai com um trinco, tá? Que você aciona com o pé. Então esses são os trincos que você aciona com o pé quando, né, normal, e esse aqui é um trinco lateral, tá? Então olha só, olha os modelos, são diferentes, tá vendo? Olha. Bom, basicamente acaba sendo muito parecido com o sistema kit sacada. Só que a grande vantagem dele é justamente essas duas vantagens. Primeiro, ele não vai com um trilho inferior. Então assim, garagem, você não precisa ter que rasgar o piso, você não tem o perigo de infiltração, você não tem acúmulo de sujeira, você não tem ali o problema de drenos. Então ele faz aqui, ó, olha só, já tem essa vedação embaixo, tá, com escovinha. E também a questão da transição em cima. Então com ele, por ele não sair fora do trilho, você pode também fazer peças maiores. Nós sabemos que o kit sacado, normalmente, o máximo que se aconselha, o máximo, são 60. Nesse sistema você pode chegar até 80, então você consegue diminuir a quantidade de peças, deixando o sistema mais clean ainda e de uma maneira que você evite todos aqueles detalhes que o kit sacada proporciona. Porque o kit sacada, quando a gente coloca ele numa porta, ele acaba sendo uma adaptação. Dá para ser feito, mas ele tem que ser feito algumas adaptações, como por exemplo, tirar o pino guia da frente ou a rodana da frente, se você utiliza. Esse sistema não, esse sistema é propício para isso e a trava é feita com os trincos e a transição é feita com o vidro dentro do trilho, né? Sem sair do trilho. Bom, então é isso aí. Espero que você tenha entendido. Nós falamos, olha só, porta pivotante, porta com lobarete lateral, portas deslizantes, portas sanfonadas, sistema kit sacada e o SGI da Alclean. Também falamos do kit pia da Alclean, falamos sobre as ferragens. Olha só, nós temos então, essa que é a questão. Nós temos várias possibilidades de incrementar as nossas portas e acho que agora você conhece um pouco mais sobre os prós e os contras de cada porta em questão de abertura, como que ela se movimenta na questão da abertura, qual é a vantagem, quais são os tipos de personalização. Então, dá para hoje você automatizar, colocar fechaduras com maçaneta, fechadura biométrica, colorir os vidros assim. É muito amplo a gama de produtos que você pode oferecer para o seu cliente. E o que é bom nisso? Você ganha mais dinheiro e você foge da concorrência, porque normalmente os seus concorrentes não oferecem esses beneficiamentos que você tem agora aí. Agora é uma questão de você decidir em ficar na mesmice, né, fazendo o que todo mundo faz, ou com essas dicas procurar se diferenciar e oferecer um produto mais benéfico, mais valoroso, mais caro, que você põe mais dinheiro no bolso e que elimina a maioria dos seus concorrentes. Beleza? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Muito obrigado pela sua presença. Na próxima aula falaremos sobre o quê? Revestimento de parede, uma das aulas mais esperadas. Revestimento de parede com espelhos e vidros coloridos. Beleza? Então não perca, é na próxima aula. É nóis, tamo junto. Valeu!